O que fazer quando se perde em poucos minutos todos os bens materiais que levaram décadas de suor e esforço para serem conquistados? Este foi o questionamento enfrentado por centenas de famílias da região que viram suas casas e imóveis serem destruídos pela inundação que atingiu os municípios no último final de semana de junho. O volume de chuva chamou a atenção inclusive dos satélites da NASA, que registraram o oeste catarinense como a segunda região que mais recebeu chuva no mundo durante o período. Este acumulado chegou a mais de 500 milímetros no estado, um dado recorde, André. Com isso, a elevação dos rios e o abandono das casas foram inevitáveis. A equipe da UNO Web TV visitou uma das cidades atingidas. O resultado você vê na reportagem a seguir. O que se adquiriu durante uma vida toda foi visto sendo levado embora pelo rio Chapecó. A água embarrada esconde no fundo o que não se pode mais recuperar. Lembranças ensacadas, uma vida dentro de bolsas sujas. A água deixou os rastros e o velho rio Uruguai se encaminhou de receber o que o Chapecó recolheu. A água que deu o nome ao município, infelizmente, foi a mesma que o tirou dos eixos. Um triste paradoxo. Nem as crianças foram perdoadas, desde o brinquedo ao lugarzinho de dormir. Tudo estava molhado, esperando os primeiros raios de sol para secar. A cidade de Águas de Chapecó ainda se recupera da devastação que a chuva causou. Mais de 1.000 pessoas foram atingidas e cerca de 500 ficaram desabrigadas com a elevação do rio em mais de 9 metros. Nada parecido era visto desde a grande inundação de 1983. Chega a 80 o número de municípios de Santa Catarina inundados, 66 deles em estado de emergência e 15 totalmente isolados, em consequência das chuvas que caem no estado há quase 3 dias. Esse volume que foi registrado aqui em Chapecó, que totalizou 538 milímetros, ele só é superado por um único mês na história, que foi julho de 1983, quando foi precipitado 680 milímetros. Mas há uma diferença que é importante ser salientada, né? O problema que nós tivemos com esse evento do mês passado foi justamente o volume de chuva no intervalo muito curto. Os moradores do município só puderam voltar para casa no domingo, quando a água começou a baixar. A lembrança do choque ao ver o que foi construído ao longo dos anos ser levado pela água ainda comove os moradores, e as lágrimas se tornam comuns. A água subiu mais de 2 metros em menos de 2 horas. Tinha um caminhão estacionado, e quando vimos não tinha mais. Tiramos a maior parte, foi, mas não existe. É uma tragédia que ninguém gostaria que acontecesse na casa de ninguém. Aqui nessa localidade do interior de Águas de Chapecó, a água chegou a aproximadamente 5 metros de altura acima do nível do riacho que corta as terras de alguns agricultores. Esses tiveram que abandonar as suas casas. A lembrança do dia ainda está nos pensamentos dos moradores, que temem que o rio volte a subir novamente. Eneide da Cruz viu tudo ser levado pela água e nada pôde fazer. Ela destaca que não sobrou um único par de calçado. Ergui todos os meus calçados em cima do guarda-roupa, aí o guarda-roupa caiu dentro da água, destruiu tudo. Hoje estou com esse sapato aqui que ganhei da prefeitura e fui buscar 2 tênis lá na doação para mim poder trabalhar. Quase tudo foi levado embora neste balneário. Onde havia grama e pessoas acampando, agora existe lama secando ao sol. As piscinas, que antes enchiam de gente, agora estão cheias de sujeiras. Tudo ficou embaixo d'água. Aqui neste lugar, símbolo de alegria, onde as crianças deveriam estar brincando, hoje simboliza a tristeza, a mesma que os moradores de Águas de Chapecó vivenciam desde a última enchente que afetou o município. Morando há mais de 15 anos no município, Maria Semin foi pega de surpresa quando estava voltando para a cidade. Através de um telefonema, soube que a casa em que mora estava coberta pela água. Quando eu cheguei em casa, o caminhão já estavam ali, né? Só que eu não achava que vinha tão rápido. Quando no tema começou a subir lá embaixo, né?
Daí eles disseram, vamos carregar, porque vamos carregar. Mas quando nós carreguemos, o que nós tinha tirado, já desmontado, assim, a água já estava aqui, já estava subindo na cinta minha. Ela se emociona ao lembrar da destruição. Quanto ao recomeço, Maria ainda não sabe o que fazer. Eu só sei dizer que, se pudesse, aquele dia quando começou a cobrir a minha casa a primeira vez, né? Depois abaixou, cobriu de novo. Eu dizia para minha piada, vou embora. A gente desanima porque tu perde tudo uma vida, né? O que tu construiu, né? Ainda mais sou viúva sozinha, né? Eu nunca passei por isso. Não queria que ninguém passasse. Desde o início do século XX, o processo de povoamento se intensificou, atraindo principalmente pessoas para a extração de madeira e erva mate. O rio Uruguai se tornou o caminho mais fácil para a exportação dos produtos para a Argentina e Uruguai. Inclusive, o rio era o meio de transporte para a exploração madeireira. Para o doutorando em agronomia Luiz Carlos Borsucchi, as grandes inundações sempre aconteceram na região, mas agora ganham proporções maiores devido às margens dos rios terem sido povoadas ao longo do desenvolvimento extrativista. Os extremos climáticos, eles aconteceram nos últimos 100 anos aqui na nossa região. A partir do início das grandes hidrelétricas, houve um período que a população foi se acostumando com a não existência de grandes enchentes em função do efeito atenuador que as barragens exercem, que é essa capacidade de guardar água, né? De 1983, 31 anos atrás, houve o transporte de milhões de toneladas de solo para os rios em função da não adoção de práticas de conservação de solo. E que nesse caso atual, esse tipo de prejuízo foi muito menor. Não quer dizer que não existam hoje prejuízos com solos. Sim, não está tudo perfeito, mas nós avançamos muito em relação às práticas de conservação de solo. Com relação às usinas hidrelétricas, há quem defenda que elas regulam a vazão do rio, evitando as inundações. Já os moradores dizem que são elas que causam boa parte dos incômodos. Em nota, a empresa Foz do Chapecó Energia informou que nenhuma usina tem autonomia para determinar a abertura ou fechamento das comportas. Esclareceu também que essas decisões partem do Operador Nacional de Sistema Elétrico, órgão federal que coordena a geração de energia do país. Até o fechamento da reportagem, não conseguimos obter contato com o órgão. Os dados da agência norte-americana NASA indicaram que na última semana de junho, a região oeste de Santa Catarina foi a segunda onde mais choveu no mundo. Foi o avanço de uma frente fria pela região sul, né? E aí sempre é bom salientar, né? Uma frente fria, ela traz chuva para nós, né? Então esse avanço dessa frente fria ocasionou inicialmente as chuvas que iniciaram no Rio Grande do Sul, porém essa frente ela foi estacionada sobre a nossa região. E como nós tínhamos ventos em altitude que trazia umidade, isso foi ensejando maiores volumes de chuva. No entanto, existem outros fatores que colaboram para as inundações. A falta de planejamento das cidades é o que ganha mais destaque na voz dos especialistas. Eu acredito que o planejamento urbano ele deve levar em conta, né, a dimensionalidade dessas áreas de inundações, né? Então é importante o registro histórico dessas inundações para que o planejamento urbano se adapte a isso, né? Sempre que um rio tiver sua mata ciliar recomposta, protegida, a extensão do dano material vai ser menor, a velocidade da água vai ser menor, o dano de assoreamento vai ser menor. Nós teremos ganhos à medida que houver a reconstituição das áreas de proteção ambiental necessárias e que estão no nosso Código Florestal. Segundo dados da Defesa Civil, em todo o estado são mais de 43 mil pessoas que foram obrigadas a deixar as casas. Já os que precisaram de abrigos oferecidos pelas prefeituras somam 9 mil.
Até o dia 4 desse mês já haviam sido distribuídas mais de 6.000 cestas básicas e 10.000 galões de água. Então sempre é importante, né, a gente levar em conta esses eventos, porque o prejudicado sempre é a população e normalmente é aqueles que não têm condição para comprar um terreno, residir numa área mais segura, que acabam residindo nessas áreas de risco, né? O que a água levou não irá mais voltar. Isso todos concordam. Em meio à devastação, ao barro e da água que insiste em brotar do chão, pode-se encontrar os sinais de esperança. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E pensar, André, que o que vimos lá em Águas de Chapecó é apenas uma amostra de toda a tristeza que veio com essa chuva. Muito triste mesmo, Daniel. Foi muito difícil a gente recolher as informações e os relatos no dia em que estivemos lá. Mas o Universo Uno vai continuar acompanhando essa situação. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação.